No último vídeo, só para fechar a aula, tá? Questão de plotagem, tá? O Pandas não é uma biblioteca de plotagem, tá? De gráficos. Existem bibliotecas mais próprias para isso, inclusive debaixo dos panos. O Pandas ele usa uma biblioteca chamada Matplotlib, tá? Inclusive, se você quer personalizar plots do Panda, você tem que importar essa biblioteca do check import, matplotlib, pyplot SPLT, que é a importação mais comum. O foco da aula não é esse, essa questão de plotagem utilizando pandas, tá? Mas de qualquer forma eu deixei aqui porque uma hora ou outra, tá? Ou algum determinado tipo de situação, quer fazer alguma coisa um pouquinho mais rápida, pode fazer isso daqui, tá? Mas novamente, para a plotagem de gráficos no Python, usa-se comumente o Matplotlib e o Seaborn, tá? Então, inclusive, vou procurar aqui caso vocês queiram, tá? Seaborn, tá? Ó, Statistical and Data Visualization, tá? Vamos pegar aqui umas imagenzinhas bonitinhas do Seaborn, tá? Ele tem trocentos tipos de gráficos. Esse daqui acho que é um exemplo muito bom de gráficos com Seaborn, tá? E tem o Matplotlib. Matplotlib. Tá? Essa daqui é a biblioteca mais clássica, vamos dizer assim, de plotagem de gráficos e algumas outras coisas, tá? Como imagens, gráficos, etc. no Python, tá? Então são essas duas bibliotecas mais apropriadas para plotagem de gráficos, e o Pandas ela se comunica muito bem com essas bibliotecas, porque normalmente as entradas para essa biblioteca são array de dados, colunas, e se você consegue extrair essas informações, como a gente já viu, muito rápido o Pandas e passar para essas bibliotecas, tá? Mas de qualquer forma, uma rápida passada por fim de aula, é um pouquinho limitado o número de gráficos do Pandas, tá? É bychart, é plotbar, é skaterplot, mas algumas situações pode até que agilize o seu processamento, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um data frame, tá? Fiz com que o índice dele, porque ele vai utilizar o índice, tá, para fazer algumas plotagens, fosse igual ao vendedor, o tipo de gráfico de barra, e a função para plotar é o plot, tá? E ele já fez a plotagem aqui no gráfico de barras. Tudo isso bem pode ser personalizado, tá? Aqui para comparação, isso daqui é muito legal. Eu peguei e gerei resultados de base de dados para base íris, desculpa, com algoritmo de aprendizado de máquina, e o resultado de cada um dos folds, tá? do algoritmo de aprendizado de máquina. E aí usei um recurso que é bem comum, que é o boxplot, tá? Para comparar performance de classificadores. Então, se a gente vier aqui, ó, colocar boxplot classification performance. Opa. Boxplot classification performance, tá? Aqui não está o nome do classificador, né, meu querido? Eu quero diferentes classificadores. Deixa eu ver se daqui tem. Minivamp, aqui impacto da seleção de atributos. Pô, só porque eu queria procurar alguma coisa de classificação aqui, eu não achei, hein? Classification Performance, vamos tentar esse primeiro. Esse daqui tem, tá? ENET, LASSO, LDA, Read Regression e SVC, é o Support Vector Classifier. Então aqui ele está comparando, aqui são diferentes situações, ó, de Training Data, tá? Mixed, Serve, etc. Mas enfim, né? Dada a mesma corzinha de fundo, é o mesmo Training Data. E aí eu consigo meio que comparar diretamente os resultados dos classificadores, né? Porque esse boxplot, ele já meio que já vai me dar a variação da performance de classificação e qual que seria a performance mediana do meu classificador ali, né? Então cada plotagem do boxplot corresponde àqueles quartis, valor mínimo e valor máximo, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê que esse último classificador, o KNN, ó, ele tem, vamos dizer assim, uma variação, porque o mínimo e o máximo deles aqui, eles dão muito parecidos, tá? Então se a gente pegar a base, apesar das
valores medianos. O mediano, na verdade, o J48 está mais alto, né? O KNN ele está variando muito menos aqui, ou é 93 ou é 100 basicamente os valores dele, tá? O J48 ainda tem uma outra coisinha baixa, na EVBase também, ó, tem algum valor 86, está dando aqui, ó. Então ambos têm o valor mínimo 86, tá? E aqui o mínimo e o máximo do IPK está compreendido entre 93 e 100. Então a gente já consegue analisar a performance e meio que a variação dos resultados de classificação, né? Nesse caso aqui, ó, o zero rule é tudo 33, então mínimo, máximo, quartis, etc. Esse daqui é o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. E aqui o terceiro quartil e o valor máximo estão equivalendo. Aqui tudo está equivalendo, tá? No caso, o terceiro quartil, o valor máximo, etc. Mas enfim, é uma plotagem legal e a gente já consegue fazer essa plotagem aqui direto, tá, do DataFrame com Plotbox, desculpa. Skaterplot, tá, peguei o DF3, passei qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y, para a gente ver a variação de acordo com o ano e o valor, para tentar enxergar alguma regularidade, tá, na base de dados. Histograma, tá, você pode passar o histograma, ele já vai fazendo o histograma para cada uma das colunazinhas, tá? Então, pelo histograma a gente consegue perceber que a maioria dos veículos eles estão mais concentrados aqui ao final, ou seja, são veículos mais novos na minha base de dados. Já em termos de distribuição de preço, né, a gente vê que entre 100 e 100 e pouquinho aqui tem uma menor quantidade de carros, né, e bastante concentrada aqui nas primeiras faixas aqui de 50, 60 mil, e depois aqui em torno dos 120, 130 mil, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu deixei esse user guide do Pandas para quem se interessou, que era essa página aqui do user guide, tá? Vou colocar aqui, ó, só user guide. Ele tá indo, tá? Aí tem várias coisinhas interessantes, tá? Series, DataFrame, Descriptive Statistic que a gente viu, aplicação de função que a gente viu, iteradores, ordenação, cópia, aquela questão lá dos diferentes formatos, tá? Merge, operações, missing data, seleção e etc. Tá? Então, bastante coisa do que a gente viu na aula, tá? Mas algumas coisas a gente não viu, porque não dá para passar tudo, tá? Mas enfim, para quem se interessou, vale a pena dar uma olhada nesse user guide do Pandas, tá? Então é isso, pessoal, e até